Boa noite. Acho que já deu para perceber que eu continuo no Japão, né? Pela roupa de frio, também pelo ambiente. Então, boa noite, shalom para todos. E hoje a mesa tá cheia. Cadê o Jonas? Cadê o Vinícius? Aqui do outro lado do mundo, não. Mas vocês já conhecem o pastor Mário e a pastora Suelen. E eu queria que eles falassem agora. Bom, nós estamos aqui também com os convidados muito especiais, né? Kaito Ohashi e a Isa estão juntos aqui hoje na mesa para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na vida deles, né? Deixa eu avisar, né, gente? Porque a Isa está falando o tempo todo, ela não está cochichando, ela está traduzindo, porque o Kaito, ele não fala, ele é japonês e ele não fala português. Então, ela vai estar aqui traduzindo o tempo todo. Mas antes da gente começar, eu quero dar os avisos de sempre do canal. Não esquece que é muito importante você curtir, compartilhar. E você se torna o grande semeador da palavra de Deus. E também lembrando que agora, aqui nos comentários, está fixado o link para você entrar no nosso canal de WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp, onde você vai conseguir compartilhar de uma forma muito mais fácil os devocionais e todos os vídeos que são lançados, ele vai direto lá para esse grupo do WhatsApp. Clica aí no link que você já vai fazer parte. Mas como o pastor Mário estava falando, nós temos hoje uma presença ilustre da Isa e do Kaito. A Isa, ela tem essa carinha de brasileira, mas ela é japonesa. Nasceu aqui no Japão e o Kaito é japonês. E eu queria que, antes deles começarem a falar, que vocês contassem um pouquinho da história do Kaito. Bom, boa noite, né? Boa noite, vou pôr o microfone mais aqui, né? Fala pertinho, ó. Todo mundo japonês fala muito baixinho, gente. É verdade. São ovelhas preciosas para nós, muito preciosas. Eles vieram para cá fazem o quê? A Isa faz mais tempo, né? Uns 4 anos. Sim, já, né? Sim. Agora o Kaito, acho que uns 3 anos, né? 3 anos estão com a gente. E foi algo maravilhoso que Deus fez na vida deles. Estamos acompanhando eles desde o namoro, né? Quando eles namoravam, que eles não acho que vão estar contando também, não vou dar o spoiler antes aqui não, né? Mas são pessoas muito especiais e eu creio que Deus vai usar poderosamente a vida deles aqui no Japão para ganharmos mais japoneses para Cristo. Em nome de Jesus. Então, esse podcast, ele é diferente porque é um podcast de testemunho. Sabe quem é o Kaito? Eles não falaram, eu vou falar. Então, ele é o Messi do Japão. É sério, porque quando meu neto, a gente estava falando, ele é surfista, mas ele é campeão, ele é muito conhecido, ele é o Messi do Japão mesmo. Aí quando o meu neto falou, quem é? Eu falei, porque o Mário, ele é super ligado em futebol. Eu falei, você quer entender quem é o Kaito? É o Messi do Japão. Então é uma conversão que para mim é estratégica de Deus. Amém. Porque ele pode e já traz muitas pessoas para Cristo. Mas como que Cristo entrou na vida do Kaito? Agora chegou a hora do Kaito falar. Boa noite. そうですね。一番初めにキリストのことを知ったのは、いざと出会うきっかけがあったからで、その前まではキリストの存在すらも知らなかったです。Boa noite. Ele conheceu Cristo. Antes ele me conheceu, através da minha vida, ele conheceu Cristo. Até então ele não sabia nem o nome de Cristo. E como é para um japonês
conhecer Cristo? キリストを知るっていうのはどういうことだった？本当にキリストの存在すらも知らなかったから、僕歴史の勉強とかも学校で全然してなくてサーフィンばっかしてたから、そのキリストっていうのを人が誰かも分からなかったし、それを知った時はなんかこう真実を全部知らされたみたいな感じがしました。Ele não conhecia Cristo, né? Aí quando ele conheceu Jesus Cristo, porque ele nunca foi de estudar também. Ele sempre surfava, desde os 3 anos. Ele sempre surfava, então pra escola também ele não ia muito, né? Aí, na verdade, a gente aprende na escola um pouquinho sobre Jesus Cristo também, só que ele não conhecia. Aí quando ele conheceu Jesus Cristo, ele disse que parece que ele, pela primeira vez, conheceu a verdade. Que lindo, que lindo. A definição fantástica, né? Eu tenho por exemplo, ele é japonês, mas nós conhecemos o Eli Bardavi, que é de Israel, e a conversão do pai dele, ele já é a 2ª geração. A primeira geração é o pai dele. E o pai dele, quando deram, ele estava fazendo uma corrida, e ele era também, você é surfista, e ele corria, e o Exército da Salvação entregou um Novo Testamento para ele. E quando ele colocou assim no bolso do calção dele, porque ele era muito curioso, e ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele falou, sabe de uma coisa, judeu não lê o Novo Testamento, eu quero saber quem é esse Jesus, eu vou ler. E quando ele chegou em casa, ele foi ler, e ele começou a ler por Mateus, e ele falou a mesma coisa que o Kaito. Ele falou, é tudo aquilo que eu procurei em filósofos, e eu procurei em todos os lugares, agora eu encontrei a verdade. E foi sozinho. No caso dele, foi sozinho. E aí, conta mais um pouquinho da tua conversão. そうですね。日本には多分すごくいろんな神々が多分あって、でそのことも僕は知ってはいるけど、その勉強したことはなかったけど、そのキリストの聖書を読み始めて、でこういう日本人的な性格だから、そのいろんなものを知らないと、それがどれが真実か不真実じゃないかも分からなかった。É que aqui no Japão tem vários deuses, né? Só que ele nunca estudou sobre nenhum deuses. Aí, quando ele conheceu Jesus Cristo também, ele queria saber desses outros deuses. Aí ele começou, não chegou a estudar, mas pesquisou. そう調べて、で自分なりにいろいろ調べたら、その芯が通ってるのが聖書しかなかった。 Mas o único que ele viu que tinha a base, que ele sentiu assim que era a verdade mesmo, foi Cristo, foi a Bíblia que ele sentiu. でその時にこのキリストを受け入れた時ってすごく面白かったんですけど、イザの弟のルカが子供ながらなんだっけ本、字のない本っていうのを、文字のない本っていうのを読んでくれて、そこでキリストのことを全部の技を信じますかでキリストのことを信じますかで、もうそんな信じないわけないよね、信じますよっていうのが僕のキリストの受け入れ方だった。A forma que ele aceitou Jesus Cristo, na verdade, não foi eu que perguntei pra ele se ele queria aceitar Jesus. Foi o meu irmão, que na época eu acho que ele tinha 8 anos. Olha. Ele pegou, eu não sei, acho que é do Brasil, naquele... Livros de cores, né? Livros de cores. Salvação, né? Ele fez. Ah, é lindo. Ele fez, aí ele falou, eu quero fazer pra alguém. Posso ligar pro Kaito? Aí a gente namorava ainda. Eu falei, pode, liga, né? Ele ligou, aí fez pro Kaito tudo, aí no final... Para quem não conhece, porque a gente tem um público assim que tem pessoas que conhecem. Eu conheço. Explica aí o livro de cores, Suelen. Eu acho que eu não lembro mais. Eu sei que tem várias cores, né? Tem a cor, acho que começa com a cor preta. Acho que é isso, né? Com a cor preta, que fala sobre o pecado.
né? E fala sobre que nós pecamos, tal. Aí vem o vermelho, que daí fala sobre Jesus, que Jesus veio, derramou o seu sangue, né? E isso a gente... É pregar através das cores, Isso, né? aí depois do vermelho, aí vem o branco, né? E vem o branco falando assim, você aceita Jesus, o seu coração fica branco, né? E todo esse visual, assim, pra pessoa entender, as crianças, né, entenderem. Só que o japonês, é interessante pensar nisso, É isso. que ele tem esse coração Lindo, puro. parecido de criança. Então, o Kaito em si, ele já contou isso pra gente, ele pode até compartilhar isso, ele sentiu essa empatia na hora daquele visual, ele entendeu mais a história quando foi feito pra ele, com o Lucas. Interessante, né? Então, o que não é muito diferente do que Jesus fez para ensinar o que é difícil de entendimento, ele tornou fácil quando ele comparava com coisas do dia a dia. Então, Jesus, para falar de mistérios do reino, ele falava, olha, o reino dos céus é como uma rede, o reino dos céus é como... Visual, né? Aí ele falava da semente. Então, ele trouxe figuras. Essa é a forma mais simples de ensinar. Aliás, quem quer complicar é a gente. O evangelho é simples. E Jesus mostrou. O que Jesus falava, a criança entendia, o culto entendia, o pescador entendia, o agricultor entendia. Então, Jesus, ele se fazia entender para tudo e para todos. Somos nós que complicamos. É verdade. Aí ele aceitou Jesus com o livro das cores, feito para crianças. Coisa linda. Porque quando você... assim, uma das coisas que eu falo, que eu amo no japonês, é a pureza. Eles são... eu estou falando infantis, mas não é uma infantilização, é no sentido de pureza. Eles são simples, eles são puros, eles são sinceros. E por isso que eu tenho certeza que o Senhor quer alcançar essa nação linda, maravilhosa. Mas a gente está aqui curioso para saber mais da história do Kaito. そう結構ねめちゃくちゃ長いいっぱいこれストーリーいっぱいあるんだけど、でまあそういうキリストの受け入れ方をしたんだけど、まず一番初めにイザが教会に連れてきてくれた時に、まあ、正直すごくビビってて、どこに連れて行かれるんだろうって思ってたし、すごいなんかイメージしてたものと全然違くて、でAí ele aceitou Cristo, aí depois ele veio pra igreja. Foi a primeira vez que ele veio pra igreja, né? Aí ele Deve falou, ser algo muito diferente, né? ele falou que tava com muito medo, que ele nunca tinha ido em uma igreja. Só que daí eu chamei ele e ele veio. そう初めは本当にイザが教会行ってくるけど行くって言われても、いや大丈夫って言って近くのローソンで2時間待ってるぐらいだったから。No começo eu chamava ele pra igreja, só que ele falava, não, eu vou ficar esperando. Aí ele ficava no Combine, 2 horinhas esperando até terminar o culto e a gente se encontrava de novo. そうで初めて教会に行った時にメッセージ聞いてすごくいい話だったし、で何よりもなんかパストールが喋りかけてくれた時に、なんか何も特に別に深い話をしてないんだけど、なんかすごくパストが声かけてくれたのをすごく覚えてて、でその時にいつでも何でも頼ってねって言ってくれて、で何があってもいつでも駆けつけるからもういつでも僕に電話してね、好きだよって言ってくれたのがすごく俺の中ででかくて。Aí a palavra foi maravilhosa, né? Ele recebeu muito, só que o que mais, assim, ele não conseguiu esquecer foi que o pastor veio cumprimentar ele e eles nem se conheciam ainda direito, né? Só que ele pegou e falou que, olhando nos olhos do Kaito, que amava a vida dele e que estava para servir, queria cuidar dele. Aí isso ele ficou muito feliz. O evangelho é o amor. Então, o que mais tocou... Aí eu vou contar, porque hoje é o dia, o podcast é de testemunhos, né? Quando eu estive na Jordânia, eu conheci um pastor que nem sempre ele foi pastor. Ele foi, eu não, assim, por segurança eu não posso falar o nome dele, mas ele era polícia secreta na Jordânia. E ali uma das funções dele era entrar na igreja e intimidar os cristãos. Não existe perseguição,
tipo matar, não, é uma intimidação, né? E havia também alguns tipos de interrogatório, mas não uma coisa como nos países perseguidos, mata, essas coisas. E ele era o chefão, ele mandava outros fazerem isso. Mas um dia ele falou, sabe uma coisa, eu vou entrar, eu quero agora, e os cristãos sabiam quem ele era, eu vou intimidar mais ainda, eu vou entrar. E ele me contou que quando ele entrou, ele não lembra de uma palavra da pregação. Só que nesse dia, ele se rendeu a Cristo, porque não foi o amor do pastor. Os cristãos que deveriam ter raiva dele e que deveriam ter medo dele, o amaram. E simplesmente o abraçaram e falaram com carinho com ele. Ele falou, como que eles me amam se eu não sou bom para eles? Então, isso o impactou. Ele voltou para casa dizendo, tem algo diferente nesse povo. E ele disse que foi ali no quarto dele que ele falou, eu quero o que eles têm. E ele se entregou não por causa da pregação. Ele se entregou a Cristo por causa justamente do amor. Quer dizer, a gente vê que... aí eu contei um caso de Israel, agora estou contando um caso da Jordânia, e a gente está aqui do outro lado do mundo, no Japão. O que Jesus disse que o mandamento principal é o amor, a gente chega à mesma conclusão, né? Que é a mesma coisa em todo canto. O que atrai é o amor de Cristo. Mas eu quero saber mais dessa história. すごい、なんか、そこで初めて、 A única coisa que eu entendo é sugoi. すごいよ、分かれてる。そう、そこで、なんか、パストールと初めて会ったのに、もう昔から知ってるかのような、すごく、なんか懐かしい存在のような感じがして、ここがなんか自分の居場所なのかもしれないなって、なんか初めて思った。Ele não conhecia o pastor, mas quando o pastor veio conversar com ele, ele sentiu algo assim, nossa, aqui é o meu lugar. Olha. そうで、なんだろう、そう思ったし、でそこで僕こういう性格だから、その相談を誰かにするってことは今までほぼなくて、誰にも相談できずに自分で抱えることが多かったけど、なんかここにいたらそれも解消できるのかなってそこで初めて思ったし、でその後はねキリストに出会ってキリストと会話をすることができるから、本当に初めてぐらい毎日こうなんだろう相談できる相手が見つかった。今でもなんかこう例えばいざにこう全部こう毎回相談するっていうのはなんか自分のそのね性格的に恥ずかしいっていうのもあったりとかしてできないこともあるし、誰かにパストラとかにこういつもこうなんかこういつも相談するってことはできないけど、多分そのキリストにはいつもなんかこう相談できる人をそこで初めてパストラたちに教えてもらって、なんか自分の人生がこうなんかすごく豊かになったとかいうか、平安をいつも感じれるようになったのがすごく衝撃的なのを覚えてるかな、今でもそう思うし。Por causa da criação dele, ele sempre foi fechado, né? E nunca conseguia compartilhar com as pessoas, né? Conversar com as pessoas, falar o que ele sente, os problemas deles. Só que ele viu que o que ele não conseguia com as pessoas, quando ele conheceu Cristo, com Cristo, hoje ele consegue fazer isso. Que ele lindo, consegue falar tudo. Até Deus. comigo, assim, tem coisas que ele não consegue falar, com os pastores também. Só que com Cristo ele fala que consegue se abrir e falar tudo. Ai, que lindo. E uma coisa que a gente estava falando aqui em off, e eu achei lindo, existe uma fome e uma sede muito grande da parte deles em relação a conhecer mais. E ele estava falando aqui, porque a gente estava falando de palavras, assim, que eu entendo uma, ele entende algumas, e de repente ele estava falando aqui, eu entendo a palavra capítulo. E eu achei lindo o porquê que ele entende capítulo, porque ele estava ouvindo live do pastor Mário, fazendo devocional em português. Aí a sede é tão grande que ele abre a live do pastor Mário em português
para ouvir o que ele não entende, a única coisa que ele entendeu foi capítulo. E foi o suficiente, né? Ele ficou cheio já. Capítulo. E ele falou que ele só entende o número 1, 2 e 3. Eu fiz uma sugestão pro Sim. Mário. Ou faz em japonês, ou pelo menos fala capítulo 1 de João, capítulo 2 de Tiago. Mas isso que é lindo, essa fome e sede, enquanto que a gente falou hoje no culto, né? Os brasileiros, eles desprezam até. Tem tanto alimento que nem valoriza. E aqui eles, assim, o capítulo fez a diferença no dia dele. Mas é isso, né? Então eu queria que ele falasse um pouquinho dessa fome e sede que é tão, tão linda de ouvir, de ver e ouvir. E é um cumprimento profético. Antes dele falar, eu quero dizer para todo mundo que é um cumprimento profético. Em Amós está escrito que chegaria dias em que haveria fome e sede, não de pão, mas haveria fome da palavra de Deus. E chegou aqui nos confins da terra, né? Então conta um pouquinho sobre isso, esse contato da palavra. そうでいろいろこの教会で自分の心が救われたんだけど、やっぱその前にはすごく人をこうね、誰も信用できないもちろん出来事もあったりとかして、それはもう、ね、パストールもみんな喋ってるから知ってることだと思うんだけど、まあそういうふうに裏切られてこう自分はすごいピュアな心をなくしたと思うし、人を信じる心もなくしたと思うけど、ここに来てそのなんか光が見えたというか、教会の人たちパストールたちと喋ることによってなんかそれがすごく自分の中の光に見えた。そうだからなんか勉強会とかもすごくやってて楽しかったし、海外行ってもどこ行っても自分がそのパストールみたいにその行動を示すことによってその人たちの光になれるんだなっていうのが思ったから、すごくキリストについて勉強しなきゃっていうふうにこう思い始めた。Que ele tinha um coração... ele conseguia fazer amizade com qualquer pessoa, né? Só que aconteceu várias coisas, decepções, né, com as pessoas, que chegou um dia assim que ele não conseguia mais confiar em ninguém. Ele se fechou mesmo. Aí ele começou a vir para a igreja, aí ele foi muito tocado pela vida do pastor, ele sentiu uma luz, que é, né, a luz de amor, Cristo, o amor de Cristo. E isso mudou a vida dele, iluminou, né, a vida dele, e ele queria isso também. Ele queria essa luz para iluminar as outras vidas que estão passando por mesmo problema que ele passou. E de tudo que você ouviu, Caito, do Evangelho, nesse tempo de conversão, qual é a passagem ou qual é o livro que você mais gosta da Bíblia? それはもう本当いざとかも笑っちゃうぐらいいつも分かってるんだけど、 Até eu conheço, ele sempre fala. そうヤコブの手紙の一章かな。 Tiago, capítulo 1. でそれに耐えなさいっていうのがあって、耐え我慢し続ければ完璧な人になれるよっていうところがあって、で自分はなんかすごくこう我慢してきた人生だったから、それをなんか見た時にすごく救われたというか、でその後にピリピの箇所でキリストがいるから、あなたがいるから私は何でも行えるっていう箇所があって、そこもすごく好きで、本当に歩んでいくたびにそうだなって思うから、本当キリストがいるから自分が前に行けるし、で今でももちろんね悔い改めることはたくさんあるし、毎日毎日がこう戦い続けることがその平和、決してすごく毎日が平和なわけじゃなくて、毎日何かと戦ってて、何かこう、誘惑があって、その選択肢を迫られて、けどそのピリピのね箇所でもいいように、彼がいるから自分たちは歩み続けれる。だから彼がいるから正しい選択をし続けれるし、なんかそういう風なとこの箇所がすごく好きだった。開ける。開ける。 Tiago. Acho que é bom abrir, porque eu não sei falar em português. Tiago, não.
ちょっと待ってね。一章だよ。 Tiago, capítulo 1, né? E ele é importante fala a dificuldade da Bíblia em japonês. Assim, enquanto ele acha a passagem. Sim, na verdade, assim, a dificuldade é muito grande, né? Porque a Bíblia japonesa, a tradução dela é muito antiga. E o japonês, o kanji, são kanjis muito difíceis, né? Inclusive, em cima tem o furigana, que fala que é o hiragana em cima para a pessoa saber o que está simbolizando aquele kanji, né? E fora as palavras, são palavras muito, muito antigas e são palavras que hoje os japoneses não usam. E eles leem o quê? Eles leem a mesma Bíblia. Essa mesma Bíblia. Essa Bíblia é Isso. complicada. Inclusive a Isa, né, que é a esposa do Kaito, ela é a nossa tradutora também dos discipulados que a gente traz, das coisas, e ela tá ali, sempre pegando os kanjis, sabe, pegando e colocando. Então, é melhor... eu sei do que vocês estão falando, então é melhor você explicar o que é o kanji, porque em japonês você tem 3 alfabetos, não é um só, são 3. Sim. Kanji é aquele quadradinho todo desenhadinho, vou falar com linguagem de brasileiro, tá? Aquele quadradinho todo desenhadinho é a coisa mais difícil, que é isso que ela tá falando que é difícil. Isso, o kanji é aquele que veio da China, né? Que é todo cheio de riscos, assim, né? Aí tem o hiragana, né? Que é uma outra forma de escrita. E tem o katakana, que é outra forma de escrita. Então, são 3 formas de escrita que os japoneses usam. E a Bíblia está escrito na linguagem, no kanji, que é o mais difícil de todos. Kanji e o hiragana. Praticamente, né? Mas tem também, né, Isa? Katakana também, né? Os nomes, eu acho que tem, as coisas que falam os nomes, né? Sim. Também são as 3 escritas, pastora, dentro da Bíblia japonesa, mas os kanjis em si, elas são mais E a gente tem antigos. toda essa fartura, né? A gente tem todas as versões em português, as mais simplificadas, tem a linguagem de hoje, tem a mensagem, tem a Bíblia viva, que são as linguagens com português bem facinho de entender, e todo tipo de versão. Então, tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Então, lê aí a passagem que ele mais ama. Achou? Achei. Oh, glória a Deus. Tiago, né? 1:2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. É o versículo mais Olha, Glória a Deus. surpreendente, né? Porque a gente poderia imaginar qualquer passagem, né? Que falando de amor ou de olha só, isso é bem típico de um povo que passa por problemas e é guerreiro, porque ele poderia... os americanos, se eu perguntasse para um americano ou para um brasileiro, ele ia falar assim, algum que tem uma promessa, né? Bendito aquele, ou bem-aventurado, alguma coisa com promessa, mas ele foi num versículo que traz tenacidade, né? Perseverança. Isso é típico do povo japonês. E eu estava curiosa mesmo para saber qual que era o versículo, a passagem ou o livro. E eu estava achando que ele ia falar João, né? O Evangelho de João. João 3,16. João 3,16. Ou Salmo 23, né? Eu estava achando alguma coisa assim. Se ele fosse um pouquinho mais guerreiro, Salmo 91. Muito bonito isso. Como que é, Kaito, levar o evangelho para o japonês? De japonês para japonês, né? 今はすごくそれを喜びにすごく感じる。でそのためにはさっき言ったようにこう戦いが多分すごくいっぱいある、試練がいっぱいあると思うんだけど、自分がこう誰かがこう教会に来てくれたりとか、一人一人のね、自分が連れてきた人たちがこうやって頑張って教会に仕えてたりとかするのを見ると、なんか自分が少しでも光で荒れたのかなって
思うし、その光でもっと強くしなきゃいけないなと思うし、なんだろう、今までは自分のことばっか考えてたし、自分の周りの人たち、仲いい友達たちだけが幸せだったら別に何でもいいやと思ってたけど、今はその知らない人たちと交わったりとかして仲良くなったりとか、そういう人が救われるのを見てすごくなんか喜びを感じるようになってきた。それが一番の今自分の喜びになってきている。Que é um desafio, né? Imagino. E hoje ele sente alegria fazendo isso. No começo foi muito difícil de estar falando sobre o amor de Cristo, porque é do zero, né? Tem que explicar quem é Cristo para eles. Exato, essa é a minha curiosidade. Primeiro tem que apresentar quem é Cristo, né? Não é um Deus a mais. Sim, só que ele viu que as pessoas... É o único Deus. Via mais... Eles não ouviam, só que eles via pela atitude, sabe? Testemunho, então, testemunho, a mudança. A mudança na vida do Kaito, que foi impactando muitas almas, e hoje é a alegria dele ver esses japoneses servindo, né, que é o Tamisan. Foi um deles, né, que tá aqui também. Tá no Menkyon. Aparece aí, Tamisan. Aparece aqui. Dá um oi aqui. Aparece aqui. Tamisan é uma... Aí, é o fruto. É o fruto do Kaito. É o fruto do Kaito. Que coisa linda. Aí, ó. E hoje a gente já vê a frutificação e no mundo do esporte não ter vergonha de falar de Cristo, isso é lindo. E então, como que é isso, né? Ele tão conhecido, porque ele era conhecido como Kaito, o famoso que ganha todas as competições. Agora, este homem, de repente, mudou e começa a falar de Cristo. Como que foi essa mudança? なんかどうだったんだろう。何もその変化っていうのは。自分にとって大橋海人サーファーの大橋海人とそのクリスチャンになって、その大きな変化。いやなんかやっぱサーファーの中でも仲いい友達たちの中でもやっぱ、ね、道を外れてる人たちが、ね、たくさんいるし、なんかその変化がどうっていうよりかはみんなをこうに知ってもらいたいし、みんながこう来たらいいのになっていうふうになんか思うようになった。周りの人は気づいた？周りの人たちはなんか柔らかくなったねとか、なんか優しくなったねとかっていうのは言われたけど、すごく仲いい友達たちはやっぱにはすごく、自分もすごく優しい方だったと思うから、その子たちからしたらすごくもっとなんかこう例えば人の悪口を言わなくなったりとか、ちょっと変わったねっていう風に言われるけど、久々になんか中学校の同級生と会った時に、なんでこんなになんかジェントルマンになったのっていう風に言われた時はすごく嬉しかった。そう。Que muitos amigos eles perceberam na mudança do Kaito, que ele sempre foi uma pessoa boa, né? Sempre teve os melhores amigos, só que eles, mesmo assim, eles falaram que o Kaito mudou muito. Eles costumavam juntar os amigos e falar mal das pessoas, né, que a gente tem quando é do mundo. Só que ele parou quando foi conhecendo Cristo, o amor de Cristo. A primeira coisa que ele parou foi falar da vida dos outros, né? Se não for para abençoar, né, ele é melhor ficar calado. Aí os amigos foram percebendo nessa mudança, falaram, nossa, você ficou quieta assim, você não fala mais muito, né? Aí eles, só que se fala da igreja para as pessoas, para os amigos, assim, ele já dá um passo para trás, assim, eu não preciso, né? Mas mesmo assim, ele continua, por isso que ele não fala muito, ele mostra mais com atitude. Testemunha, a estratégia de Jesus, sede minhas testemunhas, e é isso, tá vendo como ainda funciona? Todas as estratégias de Jesus, amor, testemunho, pensa no desafio de Paulo. O que a gente vive aqui era levar... Como que Paulo falou para filósofos ali na Grécia? Que eles eram curiosos. Ia lá para a praça, eles amavam conhecer alguma filosofia nova, alguma coisa nova. E Paulo não chegou falando, olha, falando um discurso muito complicado, ou já falando de Cristo. Primeiro ele tentou atrair a atenção deles.
E como é que ele foi tentar atrair a atenção deles? Olha, eu vejo que vocês gostam de conhecer deuses. Então, e que tem um aí que vocês chamam de Deus desconhecido. Então, eu quero falar desse Deus desconhecido. Você vê que são estratégias. Quando você vai para... Eu estava falando de como que é em Israel, como que é na Índia, eu senti essa mesma curiosidade lá na Índia. Como é que vocês apresentam onde tem tantos deuses? E eu vi que quando eles se convertiam, eles queriam muito dar para esse Deus que eles descobriram, eles queriam dar tudo que eles tinham. E eu falei assim, mas eles não têm muito. E eles estão entregando tudo para Deus. E eu falei, como que é isso? E o pastor, ele falou, olha, para eles é muito fácil, porque os deuses exigiam muitas coisas deles. E eles sentem alívio, porque a única coisa que eles viram que Jesus queria era a vida deles, era o coração deles. Então eles querem dar tudo para esse Deus que não quer nada, a não ser o coração, a não ser a vida deles. Então, está faltando isso para o mundo ocidental. Inclusive, pastora, uma coisa muito interessante é que na cultura japonesa, eles têm esse respeito ao próximo, né? Só que isso dificulta o evangelismo, porque eles recebem Jesus para eles. Uhum. E eles falam, não, tem que respeitar meu próximo, então eu vou ficar quieto, ficar com o meu Deus, né? E isso acontece muito dentro da cultura japonesa. Inclusive, o evangelho não cresce, né, por causa desse pensamento, né, de respeito, entre aspas. Mas a gente tem trabalhado muito isso com eles, né, no discipulado, falando para eles, ensinando esse novo de Deus, né, que a gente precisa evangelizar, lógico, respeitando o próximo, mas trazer, quando tem uma oportunidade, fala do amor de Deus, né? E a gente vê esse coração. Inclusive, quando a gente fez o vídeo lá, né, no Rio, você viu que toda vez eles falavam, a gente quer ganhar os mais japoneses para Jesus, a gente quer falar do amor de Deus para mais japoneses, né? Então, aquela passagem dos 4 leprosos, num tempo em que havia um cerco contra a nação e os leprosos, eles tinham que morar fora da cidade, né, por causa da contaminação. E os leprosos, eles dependiam daquilo que jogavam para eles. Só que, por causa do cerco, teve fome dentro da cidade. Então, se as pessoas não tinham para elas, como é que podiam dar para os leprosos? Aí, esses 4 leprosos, eles falaram, bom, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, também vamos morrer. Então, vamos lá para o campo do inimigo. Se der certo, deu. Se não der, vamos morrer de qualquer jeito. Então, vamos. E os 4 leprosos foram, mas o que eles fizeram, na verdade, foram impulsionados por Deus. Quando eles chegaram no acampamento, Deus já tinha dispersado os inimigos e eles tinham toda a comida que eles queriam e mais um pouco. Eles comeram. E aí, um dos leprosos falou, gente, o que a gente está fazendo não está certo. A gente tem que avisar os outros que tem comida. A gente tem que avisar os outros que tem salvação. Temos que levar para a cidade as boas novas. Olha o que eles falaram. E eles podiam ter pensado, aquele povo nem merece, fomos desprezados por eles. Mas não, eles falaram, vamos dividir as boas novas. E eles foram. E por causa de 4 pessoas desprezadas, anônimas, uma nação inteira foi salva. E eu tenho certeza que é isso que vocês estão ensinando, né? Sim. Que agora que eles receberam esse alimento, está na hora deles dividirem com os outros. E é algo muito interessante. Fala aí no microfone. Só Deus pode trazer essa ousadia, né, pastora? Só. Então, a palavra é lançada e eu coloco em oração que a ousadia para as pessoas aqui nessa terra, para que o evangelho cresça, nós precisamos que só Deus pode trazer essa força, essa garra de permanecer e não ter medo, porque o medo ele paralisa a nossa vida de falar do evangelho. E nós não podemos ter medo e ir avante.
Mas sabe, essa estratégia que a gente viu aqui, que continua sendo a melhor, o que Jesus deu pra gente, que é amor e testemunho, é o que está faltando no mundo ocidental. O egoísmo que faz parte dos últimos dias, o amor se esfriaria e a falta de testemunho em casa. Aí eu vejo muitas pessoas dizendo, eu queria que meu pai fosse para a igreja, que a minha mãe fosse para a igreja, que meu filho fosse para a igreja. E eu falo sempre, sabe qual é a melhor estratégia? Não é você ficar falando. A melhor estratégia é o que aconteceu com o Caio, a mudança de atitude. Eu falava mal, eu não falo mais. Eu fazia isso, eu já não faço mais. Então, isso chama a atenção. A minha irmã, enquanto ela quis me levar para a igreja, ela não conseguiu. Mas, falando, tentando me convencer. Mas quando eu comecei a observar a mudança dela, ela gritava e ela parou de gritar. Ela era nervosa e de repente, mas não era porque era alguns momentos, era o tempo todo. A gente provocava e ela não entrava na provocação. Ela não era mais uma pessoa egoísta. Ela era egoísta, ela já não era mais. A transformação, gente, ela tá tão diferente. Parece outra pessoa, parece que virou do avesso. E isso atraiu não só a mim, mas ao meu irmão mais velho, a minha mãe. Todo mundo ficou impactado com a mudança dela. Peraí, ela fumava, ela não fuma mais. Tudo que ela fazia, ela deixou de fazer, mas não era assim, deixou de fazer e era uma pessoa chata. Ela deixou de fazer e ela ficou mais simpática. Ela me dava mais atenção. Como irmã mais velha, ela não me dava atenção. Ela passou a me dar atenção. Ela passou a falar comigo. Ela passou a me dar carinho. Então, isso me levou para a igreja. E eu queria que a Isa falasse. Agora eu quero que você fale do teu testemunho. Amém. Mas foi bem parecido com a pastora, eu acho que lá em casa também, né? Minha família, ninguém era assim de ir para a igreja. Ninguém era cristão, na verdade, né? A gente conhecia Jesus Cristo, tudo, mas eu nem sabia a diferença de Deus com Cristo. Eu achava que era... tinha Deus, um monte de Deus, sabe? O que fica na cruz, o Pai que fica no céu, né? Então a gente não tinha nenhum conhecimento. Só que o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, ele casou com uma menina que ela é cristã, né? E ele era, assim, ele sempre foi um irmão muito bom, alegre em casa, assim, só que ele não conseguia pedir perdão. Ele nunca pedia perdão. Quando eu era criança, assim, a gente brigava, minha mãe falava, ou você pede perdão agora ou você vai ficar trancado no banheiro. Ele preferia ir pro banheiro e ficar 2 horas, 3 horas lá. Aí aconteceu um dia, depois que ele casou, aí ele morou um pouquinho com a gente, ele e a esposa dele. E no finalzinho, ele teve uma discussão com o meu irmão mais novo. Aí eu falei, eu não esperei que ele ia pedir perdão. Eu já fiquei, nossa, ele vai sair dessa casa, a gente vai ficar anos sem se falar. Sabe, eu já tava imaginando isso, porque na minha cabeça, ele nunca ia pedir perdão. Uhum. Aí eu também, o clima ficou meio, né? Aí eu também não tava falando mais com ele. Aí tava faltando poucos dias pra ele sair de casa. Aí chegou um dia, eu tava escovando o dente, aí ele chegou atrás de mim e falou, Isa, eu quero te pedir perdão. Nossa. E eu não acreditei, eu tava escovando os dentes, eu olhei pra trás assim. Aí ele olhando nos meus olhos, ele falou, eu quero te pedir perdão. Aí eu abracei ele, aí eu fui correndo falar pro meu irmão mais novo. Falei, o Gu, que é o Gu, né? O Bruno pediu perdão pra mim. Aí o Gu falou, ele pediu pra mim também. Gente. Aí a gente não tava acreditando. Aí foi isso que impactou. Que ninguém conseguiu mudar ele. Né? Nem minha mãe, nem uma situação, nem a esposa dele. Só que aí eu fiquei, o que tá acontecendo na vida do meu irmão? Aí que eu fiquei sabendo que ele tava indo pra igreja, né? Que ele tava aprendendo a Bíblia, tudo. E ele ensinava pra gente também sobre a Bíblia. Chamava a gente pra ir pra igreja também. Só que mesmo assim eu não fui. Eu não fui, falando, não, igreja não, né?
tá, você tá mudando, você tá sendo bênção, mas eu não quero isso pra mim. Só que um dia, tinha um dia que eu passei mal, que eu fiquei com muita dor de cabeça, aí eu fui parar no hospital. Aí eu tava tomando soro lá, aí eles chegaram, meu irmão, a esposa, aí eles falaram assim, a gente tava jejuando pela sua vida. A gente já sabia que Deus já tinha falado que tudo isso ia acontecer e Ele que mandou a gente aqui. Aí eles falaram assim, Ele quer que você confessar? Confesse Jesus. Confesse Jesus. Aí eu não tava entendendo, porque eu não sabia que tinha isso, que tinha que aceitar tudo. Aí eu falei, tá, né? Daí ele, então, você repite, né? Aí quando eu comecei a repetir o que ele tava falando, eu não conseguia parar de chorar. Tava lá na cama, aí eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, eu aceito, eu acredito que o Senhor é meu Salvador. Aí depois disso, minha vida mudou, minha família mudou, foi transformada. Todo mundo começou, a partir desse dia, todo mundo começou a ir pra igreja. O meu irmão também mudou, a minha mãe também mudou. Não foi tudo, né, em uma hora, assim, teve os processos. Só que hoje a gente tá aqui. Eu falo sempre, eu falei até, eu preguei muito aqui no Japão, né? 2 vezes por dia. Em um desses momentos eu falei que o maior milagre depois da salvação é a transformação. As pessoas ficam querendo só o milagre, tipo, o cego ver, o paralítico andar. Isso é extraordinário. E é uma consequência. Jesus é poder e é claro que nós vamos ver milagres. Mas quando Jesus olha para a multidão em busca de milagres, e quando ele vê uma vida que se transforma, o que é que pesa mais na balança para ele? É lógico que é uma vida transformada. Em João capítulo 6, ele falou, eu sei porque vocês estão atrás de mim, é por causa do pão. Agora, quando ele vê uma vida transformada, isso alegra tanto o coração dele. Foi o que ele falou para aquele paralítico do tanque de Betesda. Ele recebeu a cura das pernas, mas no dia seguinte ele falou assim, olha, se você não quiser mudança de vida, você vai voltar para a estaca zero. Foi isso que Jesus estava falando. Ele estava mostrando, olha, o mais importante não é o que aconteceu ontem, é o que pode acontecer hoje na sua vida. Seja transformado. Então, você que está ouvindo a gente, você está vendo que a transformação, o testemunho, o amor e o testemunho é o mais importante. Então, hoje, desse podcast, o que a gente tira? Amor, testemunho e transformação é a base do Evangelho. É a base. E fora ainda, pastora, que o Kaito mesmo tem um testemunho muito lindo de perdão. Deus então quero fez ouvir. Algo de perdão, assim, poderoso na vida dele, né? De impacto, né? O perdão é libertador. Eu quero ouvir esse testemunho. Porque pode ter muita gente aqui preso pela mágoa. Então vamos... Isso vai ser... Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. 一番初めに本当にキリストがいるんだなって思った時がその時の、メッセージで、僕にはすごく許せない人がいて、で簡単に説明すると家を、取られてしまって詐欺をされてしまったんですけど、その時も、その詐欺された人がすごく仲いい友達だった。で娘たちも僕の親友だったし、すごい長い間仲いい友達に父親が裏切られて、家を取られてしまった。でその取られた後に父親はその日の夜に、この世を去ってしまった。でそこで僕はその人のことを許せない存在になってしまって、ずっと許せないままだったんですけど、それが、許せない期間がもう本当に10何年15年とか15年はないか10年ぐらいずっと許せなくて、でその話をイザに話してこの教会に向かってた。でイザはいやキリストの愛は許すことだよって、許さなきゃいけないんだよっていうふうにずっとFoi quando ele viu que Deus existia mesmo, quando ele conseguiu perdoar essa pessoa, que ele sentiu mesmo que Deus existia, porque tinha uma única pessoa que ele não conseguia perdoar. Essa pessoa era bem amigo dos pais dele, né? Os pais deles ajudaram
levaram ele para casa, cuidaram desse homem, né, tudo. Só que teve um dia que... Ai, Sagi... Enganaram, né? Enganaram os pais deles. E esse moço, ele pegou a casa deles. Casa que os pais deles construíram do zero. Pensaram tudo, né? Aí ele enganou, pegou a casa e destruiu tudo, né? Aí fizeram 3 casas assim. E o pai dele, no dia que foi destruir a casa deles, ele foi ver o pai do Kaito, que a casa ia ser... Aí ele pegou e teve... AVC. AVC? Derrame. A força da emoção de ver a destruição de um Teve um sonho, infarte, teve um infarto. Infarte. E morreu. Ele perdeu o pai dele, né? O Kaito. Uau. Aí, e o Kaito tava contando essa história pra mim quando a gente tava vindo pra igreja. Aham. で、彼を許せなかったから自分がその新しい人を受け入れることをしなくなった。その友達、今もともといる友達だけで仲良くしてて、新しい人を自分の人生の中に受け入れることは一切しなかった。 Então, depois que aconteceu isso, ele não conseguia fazer mais amizade, confiar nas pessoas. Então, ele só andava com as pessoas que ele já tinha amizade. だから自分の中でその教会に行って新しい人たちと会うことすらもすごく嫌だった。 Então, para ele ir para uma igreja e fazer novas amizades também foi muito difícil. でもまあパストルになってそれはなくなったんだけど、その時のメッセージでファビオ牧師がメッセージしていて、で車の中で許せない人がいるっていう会話をいざと話していて、でも許さなきゃいけないよって言われたけど絶対に許さないって言ってた。でついてメッセージを聞いたら、絶対に許せない人がいても許さなきゃいけないよっていうことをメッセージ中に言われて、もう俺にドンピシャに言われて、これもうイザがファビオ牧師に絶対言ったよねって思うぐらいドンピシャなことを言われた。 Aí ele contou essa história no carro. Aí ele falou no final, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar essa pessoa. Aí eu peguei e falei, você tem que perdoar, né? Pela palavra, né? Falei, Kaito, mas você precisa perdoar. Aí ele, não, eu não vou perdoar essa pessoa. Aí tá. Aí a gente chegou na igreja, nesse dia foi o pastor Fábio que tava pregando sobre perdão. Ah, não. Que aí teste. O Kaito olhou pra mim, assim, você falou alguma coisa pro pastor, né? Porque parece que ele tava ouvindo a nossa conversa. E o pastor Fábio falou assim, vocês têm que perdoar. Todo mundo, não tem motivo pra não perdoar, vocês precisam perdoar. そうで本当に自分のもう誰か見てるのかなって思うぐらいもう全部音の話をされて、その時その人を許すっていうまあ決断をした自分は。 Aí depois que ele foi ministrado, acabou a palavra, ele viu que perdão era decisão, né? Aí ele decidiu nesse dia que ele ia perdoar essa pessoa que ele não estava conseguindo perdoar. でその日から全部の人生がもう全く変わった。で一番変わったのはこう自分がどんだけそのことに縛られて何十年も生きていたか。で縛られ続けてるがゆえにもう全部人生が楽しくなくなったし、つまらない人生だなって思ったけど、それから解放された時に何が一番その人が許されて嬉しいんじゃなくて、自分自身の心がもう鎖から解かれたような感じを味わった。 Aí depois que ele liberou o perdão, ele falou que a vida dele mudou completamente. Glória a Deus. Ele viu quão ele estava preso. 10 anos que ele estava. Ele não conseguia perdoar esse moço. Aí nesse dia que ele liberou o perdão, ele se sentiu livre. E um peso saiu dele. Olha que lindo. Glória a Porque Deus. a falta de perdão não muda o passado, mas o perdão muda o futuro. É algo impressionante, é libertador. Aí o que está mais me encantando nesse podcast é a gente ver o quanto o evangelho, a base simples do evangelho, a gente está vendo aqui, olha. Vamos voltar, hein? Amor, o testemunho, que é a transformação, e agora uma das coisas mais difíceis para qualquer pessoa é o perdão. O perdão é difícil porque nós nos sentimos juiz daquela causa. E a gente está punindo a outra pessoa. A gente sente... quem não perdoa tem dificuldade de falar isso, mas é uma forma de vingança. Eu prendo essa pessoa.
e ela não vai, eu estou sendo juiz dela nessa causa. Então nós nos sentimos assim meio que reinando sobre aquela situação. Mas quando a gente se supera, porque olha, perdão, não é fácil. Não é eu digo isso, não é fácil perdoar. Mas quando você toma essa decisão, e não emoção, e não sentimento, mas uma decisão, eu vou obedecer. O perdão é você decidir não pecar, é difícil, mas é uma decisão. Decidir perdoar é difícil, mas é uma decisão. Mas é totalmente libertador. E foi o que Jesus ensinou para a gente na cruz. Ele perdoou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi uma das últimas lições que ele ensinou o tempo todo, mas quando ele chegou na cruz, ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu digo para você que tem dificuldade de perdoar, Jesus ensinou o perdão só nos últimos dias, né? Ou nos 3 últimos dias. Ele ensinou o perdão no cenáculo, ele ensinou o perdão no Getsêmani, quando ele perdoou Judas, o traidor, e os discípulos que o abandonariam, e ele perdoou na cruz. E quando ressurreto, perdoou todo mundo e foi lá no cenáculo de novo dizer, é com vocês mesmo que eu conto, eu amo vocês, eu perdoo onde vocês falharam comigo. Então isso é lindo. Esse foi um podcast de testemunho que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Então seja testemunho de Jesus, leve o evangelho, tenha uma vida de transformação. E eu queria uma palavra do pastor Mário e da pastora Suelen para todo mundo. Hoje o evangelho realmente, pastor, as pessoas enfeitam muito, né? Uhum. Elas sabem muito hoje o evangelho. Elas estudam muito. Mas é tão simples. E o evangelho é muito simples. É você fazer aquilo que Jesus pede. Vai orar, vai jejuar e vai ler a palavra. Porque assim Jesus vai transformar, o Espírito Santo de Deus transforma o nosso coração. Então, hoje, tantas coisas que estão inventando, mas temos que viver a essência, né? Que é o evangelho que começa na nossa casa. Né? Dentro da nossa casa. Então, eu olhando hoje, né, essas pessoas dando testemunho do evangelho, a vida do Caito, da Isa e da família, de tantos outros hoje, a vida do Tami, que também está aqui, eu já posso, sabe, Deus enviar para outro lugar. Não, tem muita coisa aqui no Japão. E assim, e a gente vê que não é nosso, nada nosso. Nós não fazemos nada na realidade, é muito simples. Então, a palavra que eu quero deixar é: não desista, permaneça, ame a Jesus e o resto ele vai se encarregar de fazer. Né? E a palavra final do Caito para aqueles que ainda não conhecem Jesus? すごいパストールに書いてたように、なんか自分は本当に言えるとしたら絶対に諦めないでほしいし、で、キリストを受け入れてる人たちも常に戦いはあってすごく戦ってるけど、キリストがそばにいるから正しい選択をチョイスすることができるし、その光でなろうという努力をしている。だからその人たちがね、その人たちが光であるから、でその人たちももともとはキリストを受け入れてない人たちで、その光を見て自分もキリストを受け入れた。だから自分が救われたように自分も光であり続けたいし、あり続けるべきだと思うし、そしたらその自分を見て誰かがまたその光に寄ってくると思うから、そのパストルが言ったようにもう決して諦めないでこう歩き続けてほしいし、キリストがいつも横にいるよってことは心にずっと留めておいてほしいなって思います。Que nem o pastor disse, né? Ele não quer que as pessoas desistam, né? Que Deus tem muito mais do que a gente planeja ou a gente sonha, né? O caminho dele é muito maior que isso. Então, que nem um dia a luz do pastor, a luz, né, da pastora, da nossa família impactou ele crê que hoje ele tem essa luz e muitas vidas estão chegando nele, não porque ele é o Hachikai do surfista, mas por causa dessa luz. Então, não é porque você aceitou Jesus Cristo que a vida vai ser fácil.
vai piorar às vezes, né? Aham. Só que Cristo tá com a gente, então vai ser muito mais fácil do que a vida, né, sem Cristo. Então a gente não pode desistir, permanecer e ser essa luz, né? Que ele quer ser e que ele diz que ele precisa ser essa luz nesse mundo, porque tem muitas pessoas. Ó, isso, tá vendo? Não é o evangelho cor-de-rosa que ele crê que é o evangelho puro, porque ficam entregando o evangelho de aceita Jesus e tudo vai ser um mar de rosas, e não é isso, né? Pode até piorar, mas com ele você consegue vencer todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, querido, grandes lições de Deus nesse podcast. Você pode e deve compartilhar com muitos para que o evangelho possa chegar àqueles que não conhecem, e aqueles que conhecem, descomplique. Jesus é amor e é muito fácil seguir a Cristo. Então, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo podcast.